Pessoal, as perícias no contexto de incapacidade total são um dos pilares fundamentais para garantir a segurança jurídica tanto dos segurados quanto do INSS. Elas funcionam como instrumento de avaliação técnica que determinam, com base em critérios médicos e legais, se o segurado está temporariamente ou definitivamente impossibilitado de exercer as suas atividades laborais. Diante de um sistema que lida com milhares de pedidos diariamente, a perícia se torna indispensável para evitar injustiças, fraudes ou omissões. Ou vocês concordam comigo que as perícias elas causam mais injustiças, mais fraudes, mais omissões, que é contrário ao que o INSS diz? Concorda comigo? Quando um segurado apresenta um pedido de benefício de incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a perícia médica é utilizada para constatar a veracidade da alegação. Esse processo vai envolver laudos, exames, histórico clínico, entrevista direta com o periciando. É mesmo, entrevista com o periciando. A imparcialidade, olha lá, e o rigor técnico são aspectos essenciais para que a decisão tomada respeite os direitos do segurado sem comprometer os cofres públicos. É mesmo. A perícia é muitas vezes o momento mais esperado e também mais temido. Tem gente que nem dorme direito esperando a perícia, ou não dorme por causa da perícia. É nela que a condição de saúde vai ser avaliada por um profissional do INSS que pode confirmar ou negar o direito ao benefício. A insegurança diante do julgamento técnico pode gerar ansiedade, especialmente quando o segurado, que já está debilitado fisicamente ou psicologicamente, passa, tá? É fundamental que o processo seja conduzido com empatia, clareza e respeito. Olha, pessoal, quando a gente ouve o INSS falar isso, nós temos cada vez mais certeza da incompetência, da desumanidade, da falta de respeito. Eles sabem exatamente o que eles causam, com as injustiças, com a falta de ética de muitos e da maioria dos peritos, com essas alegações que eles utilizam, esses motivos absurdos para negar benefício de quem contribuiu a vida inteira com o INSS. Quer dizer, eles vão demonstrando cada vez mais que eles têm ciência. Aí a gente faz aquela pergunta: e por que não fazem nada? Porque não querem. Lembra que eu sempre falei, essa turma que está aí, eles conseguem ganhar, desviar dinheiro no caos. Imagina o INSS como um órgão certinho, organizado, fiscalizado, com as condutas dos funcionários em regra, a supervisão das agências funcionando, colocando essa máquina para trabalhar da maneira que deve. Teria roubo de sindicatos e associações em cima de aposentados e pensionistas, se tudo fosse certinho? Não. Teria injustiças em resultado de perícia? Não. Teria corrupção dentro do INSS? Não. Então, se tudo estiver certinho, para quem adora roubar, para quem é corrupto, para quem é ladrão sem vergonha, o interessante é estar o caos do jeito que o INSS está. Ou será que é difícil ligar o Tico e o Teco para perceber isso? Do ponto de vista do INSS, a perícia é um mecanismo de controle de proteção contra fraudes e erros administrativos. A concessão do benefício, sem critérios técnicos rigorosos, pode abrir brechas para pagamentos indevidos. Nós vimos sindicatos, associações, ONGs recebendo. Além de onerar os recursos públicos, comprometem a credibilidade. E voltando a perguntar aí, vocês viram algum desses ladrões? Quer dizer, não tem jeito. Esse país não tem jeito, pessoal. Os caras que eram contra a CPMI, agora que vai ser instalada a CPMI, eles querem os cargos da CPMI. Querem presidência, relatoria. Quer dizer, fecha tudo. Deixa tudo esqueminha, é o que eu falei. É o corporativismo, um não larga a mão do outro. Os ladrões ficam tudo reunidinhos ali, não dá espaço. E aí a mídia vem com conversinha, essas televisões aí, essa rede de esgoto principalmente, que ganha milhões para esconder, para manipular, e vem com conversinha, e pior que tem gente que acredita. Olha, é inconcebível hoje, com a informação, você se deixar enganar por esses pilantras, que a gente sabe que é pilantra. Isso aí já foi comprovado já lá atrás. Ou será que a memória é tão curta? Meu Deus do céu. Existem casos de avaliação que devem ir além de doença, tá? Em si, deve-se considerar os impactos funcionais
clínicos do cotidiano desse segurado. Uma doença grave para um profissional, ela não pode impactar tanto, dependendo da função exercida, uma análise personalizada tem que ter. A necessidade das perícias dos casos de benefícios continuados como aposentadoria por invalidez é uma questão que gera debates, mas por outro lado revisões são importantes para verificar se houve melhora no quadro de saúde do segurado, e por outro lado também pode ser motivo de insegurança para quem já tem um diagnóstico irreversível. Nós falamos isso em vídeos anteriores. Então muitos segurados estão enfrentando até dificuldades no agendamento, na realização de perícias devido à escassez que o INSS diz de profissionais, longas filas de espera, demora na análise, obstáculos recorrentes que comprometem a efetividade do sistema. Falta advogado no INSS para chamar o segurado de mentiroso? Ah, não, isso não falta. Ah, tá. Há relatos de avaliações rápidas, superficiais, estão falando a verdade, ó, que não respeitam a complexibilidade de algumas condições clínicas. Essa é a verdade. É isso que a gente sabe, que é atestado, que é fato. O desrespeito, as perícias que não duram 2 minutos, o perito não olha na cara, não verifica documento, não ouve o que o segurado tem a dizer. Essa é a verdade do INSS. Agora esse papinho que o INSS está preocupado com a sua incapacidade, que é necessária a perícia para dar segurança aos segurados, que não vai ter fraude, que vai defender cofre público. É mesmo, esse papinho. E tem gente, e pior que eles acreditam que tem gente, que a maioria cai nessa conversa, né? Eu sei que a maioria aqui não cai mais nesse papinho. A época da gente ser iludido já acabou, pessoal. É importante reconhecer que a perícia não é um instrumento punitivo, imagina, mas um meio de garantir direitos de quem? Quando bem conduzida, que aí é que é o difícil, ela assegura a justiça social. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, vocês estão vendo que eu estou falando pausadamente, sabe? Não é mole não, viu? Eu sempre falo para vocês, olha, eu agradeço a Deus, eu não estou reclamando não. Eu sei que tem gente que está me assistindo aqui, que está numa condição terrível, emocional, física, financeira, mental, familiar, sabe? Mas é difícil. Eu imagino, tem hora que eu tô só de fazer pesquisa, de preparar roteiro, de ter que fazer o vídeo. Eu faço uma média de 3 vídeos por dia, vocês sabem. Só isso já vai acumulando. Eu imagino vocês ainda que estão lidando com as dificuldades, que nem eu falei, tanto financeiras, emocionais, com incapacidade, a pessoa não poder trabalhar sem renda, passando dificuldade. Olha, chega a dar nojo quando a gente vê esse negócio de corrupção. Os caras arrancam dinheiro do INSS das pessoas doentes, das pessoas que mais precisam. Os caras têm coragem de roubar merenda de criança em escola. Tudo por um vagabundo e outra vagabunda ficar viajando pelo mundo fazendo turismo, ficando em hotel 5 estrelas, gastando bilhões. Um bando de vagabundo usando o avião da FAB para ir assistir jogo de futebol lá no outro estado. O cara sai do Rio de Janeiro, vai lá pro Nordeste com o avião da Força Aérea para assistir futebol, depois volta pro Rio de Janeiro. Quem que você acha que paga por isso? Entendeu? É cansativo demais, pessoal. É revoltante. A gente vê quem deveria garantir o cumprimento da Constituição, fazer zelar pela justiça, são os que mais hoje atropelam tudo. Nós estamos caminhando. Vocês viram o que está acontecendo na Venezuela, pessoal? Estados Unidos está indo para cima lá, ó. Eu estou torcendo para que enterre aquele vagabundo daquele Maduro. E olha, pode aguardar que vai vir para o Brasil esse vento também, viu? Se você está caindo nesse papinho aí das mídias, que o monstro americano, que o cara... Procura saber a verdade, viu? Procura saber a verdade. O cara está indo em cima dos cartéis de tráfico de droga. Aqui, o seu queridinho aí, o fã de corrupto, né? Que tem os fãs de ladrão aqui. O ladrão mor, vocês sabem de quem eu estou falando? Não quis reconhecer o PCC e o Comando Vermelho como
organização terrorista, só que os Estados Unidos reconhecem. E o Trump assinou ali, liberou as Forças Armadas para atuar em cima desses caras, no continente e no mundo todo. Acabou a conversa. Do mesmo jeito que os caras explodiram lá no Irã, o negócio de nuclear, que queriam construir bomba nuclear, os caras vão fazer a mesma coisa aqui. Aquele chefe de organizações terroristas, os caras se escondem em bunker, os caras vão lá e vai ser a mesma coisa. E você vai chorar por causa de um lixo desse? Você tem coragem de chorar por um cara que fica vendendo droga na porta da escola, destruindo o futuro do seu filho, do seu neto? Você chora por um vagabundo desse? Eu não choro. Eu não choro, não. Eu não tenho um pingo de pena. Eu não sou a favor da pena de morte, eu sou a favor que um vagabundo desse fique o resto da vida numa celinha 2x2, com uma cama de cimento, uma privada e uma pia. É isso que ele tem direito, pro resto da vida. Eu sou a favor disso, eu não sou a favor da pena de morte. Para mim, quem tira a vida é só Deus. Mas a pena aqui no homem deveria ser cumprida assim, por uma pessoa dessa. Pedófilo, traficante de droga, esses caras deveriam pagar desse jeito. Ou você não concorda comigo? Você tem dózinha? Se você tem dó, faz o seguinte, eu vou te dar um conselho. Leva para sua casa. Se você acha que pedófilo é bonzinho, que é uma pessoa doente, deixa ele cuidando dos seus filhos. Leva lá para dentro da tua casa. Entendeu? Meu amigo e minha amiga, que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida e a família de vocês. E você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho de notificação, tá bom? Que assim você não perde nenhum conteúdo. E eu sou ser humano, eu também desabafo, tá? Valeu aí por me ouvir, pessoal, tá bom? Deixa um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.